Fala, minha gente, tudo bom? É rapidinho aqui para a gente falar um pouco sobre o desafio que foi feito ontem, tá? Bom, é o seguinte, ontem eu fiz um desafio falando sobre mapeamento ligado diretamente a uma área, a área de mapeamento para cadastro multifinalitário. Tivemos várias respostas, eu agradeço desde já a todo mundo que respondeu, tá? Foi muito legal todo mundo que respondeu a postagem de ontem. E eu queria falar um pouco, na verdade agora, sobre o problema e sobre as resoluções e naturalmente sobre as respostas que as pessoas colocaram. Bom, primeiramente explicando, é um problema localizado. Isso, eu estou falando de um problema de mapeamento que normalmente não é interessante ser resolvido no processamento. Por quê? Porque embora nós utilizássemos as simlines, como uma das pessoas que responderam aqui falou, que tem uma ferramenta lá no Metashape que dá para utilizar, que eu respondi para ela que era simlines, o nome da ferramenta, a escolha de uma imagem para recompor, nós estamos falando de um mapeamento que inicialmente deveria ser composto. Outra questão que foi comentada por duas pessoas diferentes, que uma contradiz a outra, né, na verdade, mais ou menos isso, é que uma das causas talvez fosse a sobreposição que não seria suficiente. E outra pessoa falou que seria legal que a sobreposição fosse 75 por 65. Na verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em todos os conteúdos que a gente cria, e baseado na experiência que a gente já tem no mercado e de mapeamento, né, a gente faz cerca de 3 mil levantamentos ano. Uma sobreposição de 75 por 65 ela é mais aerofotogramétrica ligada a aviões ou a drones que têm um peso superior a 2 kg. A gente está falando de um equipamento que sofre influência do vento, embora o ângulo de cambagem seja aquele maior do que 3 graus, normalmente você está falando de um equipamento que naturalmente precisa de uma sobreposição maior. E aí, falando em sobreposição maior, quando você vai processar, no próprio relatório do processamento, ele sugere, o software sugere, e a parte aerofotogramétrica também, que você tenha uma sobreposição e uma quantidade de imagens do mesmo local acima de 9. Ou seja, se você tem uma sobreposição de 75 por 65, é muito provável que você tenha esse problema. E um dos problemas desse mapeamento é justamente esse. A sobreposição foi inadequada. Quando nós estamos falando de um trabalho ligado à atualização cadastral ou IPTU, não só é interessante que você tenha uma sobreposição de 80 por 80, mas o mapeamento ele deve ser num sentido do transect e no outro sentido, ou seja, um mapeamento que deve ser cruzado, para você não ter só sobreposição, mas superposição de imagens, porque quanto mais informações nós temos nesse tipo de mapeamento, melhor, e é o indicado. É uma metodologia de levantamento, ou seja, 75 por 65 jamais para esse tipo de levantamento. E o que eu falo para os meus alunos é que a gente sempre deve mapear pelo menos em 80 por 80 para que esse tipo de problema não aconteça. Bom, vamos lá. Que a altura realmente não foi adequada, a altura desse voo aqui, a velocidade também não adequada, e a configuração da câmera, gente, assim, o equipamento ele já está configurado para ter um disparo a cada 3 segundos, certo? Naturalmente nós podemos mudar a informação de shutter, etc. É interessante que seja observado antes do mapeamento. Naturalmente, isso demanda da bateria, que você tem que subir, você tem que ver a altura que você vai voar, e você tem que
posicionar ele para nadir ou no posicionamento que você vai realizar o levantamento, o mapeamento. E aí você vai perder capacidade de 20% de bateria ou um pouquinho mais. Mas é o ideal. Não acontecendo isso, a altura correta para esse tipo de mapeamento, a não ser que você tenha barreira, né, física, enfim, que o equipamento possa colidir, o interessante é que você voe no máximo 70 metros. Por quê? Porque você vai ter uma maior qualidade no produto final. Por quê? Porque na altura correta você vai ter a posição tanto da nitidez ou da qualidade da imagem que vai ser adquirida, você vai ter menos efeito de borda e mais sobreposição, e você vai ter naturalmente um GSD bem menor, que vai garantir para você também uma qualidade maior no resultado final. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que falaram é o seguinte: processamento do ortomosaico com MDT e não MDE. Vamos lá. Isso é uma coisa também que a gente tem que entender. A primeira coisa que eu falei é que esse trabalho é feito especificamente para cadastro muito finalitário, né, atualização de PTU, etc. Para esse tipo de trabalho, esse específico, não importa se você escolhe online, não importa se você processa com MDE ou MDT, vai dar errado do mesmo jeito. O que seria legal é que as pessoas aproveitassem a oportunidade para se especializarem, para se educarem, para fazerem cursos que estão estruturados para que essas pessoas possam fazer e a partir daí sair sabendo exatamente o que está sendo feito. Então, a primeira coisa que eu aconselho vocês sempre é que você entenda que o campo ele tem que ser programado e feito da melhor forma possível para que você não deixe ao acaso ou para a sorte de processamento ou para outras ferramentas de processamento, para que vocês tenham, vamos dizer assim, a oportunidade que a sorte pode te dar. Tá? Então, esse tipo de processamento também não adianta. Não adiantou nesse, não adianta em diversos. Assim, vamos lá, a gente levanta 3.000 vezes ano, processamos esse e processamos dos outros. Então, teoricamente, a gente processa demais. A gente sabe mais ou menos o rolê que é pegar esse tipo de projeto, tá? Deixa eu só terminar aqui, eu não sei se tem mais algum. Tem gente falando aqui em relação à altura, velocidade, a questão de sobreposição. Bom, para finalizar, quando eu peguei esse projeto, existem alguns outros problemas associados. Depois da geração das primeiras informações, eu notei que, além de tudo, você tem um problema de arrastamento junto com o efeito do rolling shutter, a maior parte do processamento. O que significa dizer? Estava muito veloz, significa dizer que teve problema na aquisição, significa dizer que com certeza ele não estava mapeando a 80/80 de sobreposição, significa dizer que ele estava um pouco alto e rápido. Um levantamento como esse, para esse tipo de trabalho, a 70, no máximo 80 metros, com sobreposição de 80/80, e uma velocidade não superior a 6 metros por segundo, gasta-se muita bateria, mas não se tem esse tipo de problema. Vamos lá. Deixa eu falar só uma coisa para finalizar aqui agora para vocês. Quando você faz um trabalho, seja esse, seja outro, técnico, você é corresponsável por tudo aquilo que acontecer com aquele trabalho. Não dá para você fazer um trabalho e não achar que você não vai pagar por isso. Esse tipo de trabalho de atualização cadastral, esse tipo de trabalho aqui vai passar nas mãos de muita gente. E isso vai parar no bolso das pessoas que estão ali. Então, seja profissional. Se você não é suficiente,
Se você não sabe suficientemente, entre em cursos ou mentorias que te ajudem a fazer isso. Não fique nessa de YouTube, de fóruns, etc., porque isso vai te dar pontualmente aquilo que você não sabe, mas existe uma estrutura, tá bom? Beleza? Vou colocar também a resolução escrita e aí, próxima semana a gente vai ter outro desafio, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço e bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, Leonardo. Obrigado, velho. Obrigadão mesmo, de verdade. Um abraço, fica de olho aqui nesse perfil, tá? Vai ter muita coisa legal aqui. Um abraço, tchau, tchau.